Nada mais republicano do que um governante que se submete à lei e que fortalece as instituições que colocam a lei acima dele. Mas o contrário também é revelador. Quando um presidente escolhe um ministro para controlar o Supremo Tribunal Federal, nos deparamos com a crua realidade. Se o Supremo controla a Constituição e deve lealdade ao presidente, já não há nada nesse mundo que esteja acima do poder presidencial. Messias ou Pacheco? Quem será o próximo ministro do Supremo Tribunal Federal? Ninguém deve lembrar das nomeações de César Peluso, Ellen Grace Northfleet, Nelson Jobim ou Célio Borja para o Supremo Tribunal Federal. Não que não tenham sido grandes ministros, muito pelo contrário. É que houve um tempo no Brasil em que o Supremo Tribunal Federal era uma corte constitucional propriamente dita, para a qual se indicavam juristas de renome, com imensa responsabilidade. É um sintoma do que se passa no país que a escolha do próximo ministro seja o centro de atenção das editorias políticas de toda a mídia. É isso. Tornou-se um assunto político meramente. Político partidário, quase. Ideológico, sim. Fruto de coalizões e acordos? Com certeza. Não que a posição política, de forma ampla, não fosse considerada para a indicação de ministros no passado. Seria ingenuidade pensar isso. Mas o Brasil de Lula é assim, escrachado mesmo. Veja-se Alcolumbre, que manda pela imprensa recados de que a oferta de cargos nos Correios é pouco para abrir mão de seu candidato Pacheco. Essa notícia seria um escândalo, não estivesse o país já anestesiado, insensível ao deboche. Não se vê reação, não se vê sequer indignação. Talvez porque ninguém espere mais nada do STF. Talvez porque já esteja evidente que a sustentação do regime petista depende do judiciário. Enquanto se discute só o nome do indicado, se Messias ou Pacheco ou Fulano ou Beltrano, perde-se de vista o problema mais amplo. A Constituição naufraga vendo o STF se tornar um braço do governo e, com isso, se perdem os limites do poder do governante. Não, não é um exagero. Ao longo dos séculos, a separação de poderes foi uma estratégia para limitar o poder, para impedir a tirania. O executivo governa, mas não escreve as leis. O Congresso escreve as leis, mas não as aplica. O judiciário aplica a lei, mas não escolhe a lei que vai aplicar. Desde que as monarquias absolutistas começaram a perder poder, essa separação entre executivo, legislativo e judiciário se tornou uma ferramenta de contenção. Não é, portanto, um capricho de quem escreveu a Constituição. É um instrumento fundamental para proteger os direitos do povo. A indicação de um nome ao Supremo Tribunal Federal traz em si um sinal muito importante. Quase um raio-x que mostra o que realmente pensa um governante. Porque o STF não é um poder qualquer. Ele representa o poder da lei. E a lei deve estar acima do governo. Essa é a lição da história e é a construção que permitiu estabelecer limites ao poder dos governantes. É sempre bom lembrar a história de Canuto, rei da Inglaterra durante a ocupação viking do país. Diz a lenda que ele teria levado o seu trono à beira do mar e ordenado à maré que parasse de subir. Como o mar o desobedecia, ele teria levantado e posto a sua coroa sobre a cruz que havia entalhada no trono, dizendo aos seus súditos: há leis que nem o rei da Inglaterra pode mudar. Essa noção é a mesmíssima que dá força às constituições mundo afora. Uma lei que está acima dos governantes, da qual eles não podem dispor e que estão obrigados a obedecer. Se nada está acima, fora do alcance do governo, o governo pode tudo. E um governo que tudo pode é a própria definição de autocracia, de tirania. Pois, nos arranjos constitucionais modernos, os tribunais constitucionais existem para preservar a Constituição. Isso é, para manter a integridade da Constituição, para mantê-la acima e fora do alcance do governo do dia. A democracia, a maioria, a ideologia do dia podem escolher as políticas do governo, mas não podem escolher as normas constitucionais. Daí a expressão Estado de Direito. É a lei que fundamenta o poder do Estado e não a vontade dos governantes. Quando um presidente da República indica um bom ministro para o Supremo Tribunal Federal, ele, de certa forma, professa a sua crença nessa ideia.
Indicar um ministro técnico, comprometido acima de tudo com a Constituição, significa que o próprio presidente reafirma a sua submissão à lei, ao direito. É como Ulisses, que na Odisseia atravessa o mar infestado de sereias. As sereias tinham o canto mais belo do mundo, um som irresistível que levava os marinheiros a jogarem-se às águas onde eram devorados por elas. Ulisses ordenou aos seus homens que, com os ouvidos cobertos de cera, o amarrassem ao mastro do navio. Assim, ele poderia ouvir o canto das sereias sem cair na tentação de lançar-se ao mar. Nomear um ministro legalista, apegado à Constituição, é como amarrar-se ao mastro. Um presidente garante que não conseguirá, mesmo que queira, ceder aos seus impulsos gananciosos de poder. Nada mais republicano do que um governante que se submete à lei e que fortalece as instituições que colocam a lei acima dele. Mas o contrário também é revelador. Quando um presidente escolhe um ministro para controlar o Supremo Tribunal Federal, nos deparamos com a crua realidade. Se o Supremo controla a Constituição e deve lealdade ao presidente, já não há nada nesse mundo que esteja acima do poder presidencial. Submeter a indicação de um ministro aos mais rasos acordos carguistas, aos mais mesquinhos interesses momentâneos, aos mais rasteiros desejos de poder, às mais vingativas pretensões condenatórias. Isso tudo mostra a natureza de quem nos governa. E mostra, com isso, a fragilidade da nossa Constituição. E que o Senado, que deveria ser uma trava a esses desejos, esteja de joelhos e vá aprovar quem Lula indicar, como prenuncia Alckmin, é ainda mais um sinal do que estamos a viver. Pouco importa, portanto, se Messias, Pacheco ou quem quer que seja. O que realmente ficará desse episódio é mais um talho no tecido constitucional e na ideia de Estado de Direito que deveríamos, como nação, preservar. Fala-se tanto em ataque às instituições hoje em dia que não se enxerga mais que esses ataques vêm, às vezes, na discreta forma da nomeação de um aliado para uma posição que exigiria independência. John Adams disse na Revolução Americana: seremos soldados para que nossos filhos possam ser agricultores, para que os filhos deles possam ser artistas. Se no passado não precisávamos falar sobre nomeações ao STF, talvez fosse porque não era necessário. Agora nos toca falar sobre isso. Mas não apenas sobre quem usará aquela toga que já foi mítica e hoje é caricata. Precisamos falar sobre leis e Constituição, sobre limites ao poder, para que nossos filhos e netos possam viver em liberdade.